Hoje vamos falar sobre o jejum intermitente por uma perda de peso séria. Existem muitos aspectos fascinantes e mesmo muito fixes do jejum intermitente de que deves estar ciente. Antes de mais, é extremamente barato. Na verdade, é de graça. Aliás, até vais poupar dinheiro. É fácil e não existe esforço. Não estás a fazer nada. Estás apenas a evitar uma coisa. Estás a evitar comer. O jejum dá-te mais tempo. Assim, não precisas de passar o dia todo a cozinhar. O jejum ajuda-te a viver mais tempo, torna-te mais inteligente porque melhora a tua função cognitiva, eleva o teu humor e reduz o risco de muitas doenças. Ou seja, tem muitos benefícios. Algumas desvantagens em jejuar. Primeiro, vais perder muito peso. Isto significa que vais ter de gastar mais dinheiro. Visto desta perspectiva, vai sair-te mais caro e, como não passas o dia todo a cozinhar, vais ter muito tempo livre. Por isso, vais ter de arranjar algo para fazer. E como não vais gastar todo esse dinheiro extra em comida, vais acabar por ter muito dinheiro a mais e vais ter de decidir o que fazer com ele. E isso é um problema. Mas o jejum intermitente não é uma dieta, é um padrão de comer e não comer. Dá-te o controle de dizer ao teu corpo quando pode comer e quando deve evitar comer. Portanto, se pensares bem, é a pior pergunta que podes fazer ao teu corpo. E a pergunta, o que é que o meu corpo quer hoje? Na verdade, vais receber uma resposta completamente louca. Se eu fizesse essa pergunta agora, provavelmente a resposta seria um donut, talvez uns M&M's ou batatas fritas. Quando perguntas ao teu corpo o que ele quer, na maioria das vezes recebes uma resposta muito pouco saudável. Isto é especialmente verdade quando tens um problema com o açúcar no sangue. Porque se o teu açúcar no sangue estiver muito baixo ou muito alto, vais receber uma resposta completamente louca. É como estar sentado no banco de trás do carro enquanto um condutor maluco te leva a passear. Isto não é uma boa situação porque já não tens o controle e infelizmente os alimentos controlaram-te durante toda a tua vida. Na verdade, toda a nossa existência gira à volta da comida. Por isso, fazer jejum intermitente permite-te ter controle sobre esta loucura. Isso é algo muito poderoso para ti, pessoalmente, em termos de força de vontade, autodisciplina e especialmente para a tua saúde. Uma coisa que deves saber sobre o jejum intermitente é que cada vez que comes estás a desencadear a insulina. Ou seja, a insulina não aumenta apenas com o açúcar e os hidratos de carbono, mas também aumenta simplesmente por comeres. Portanto, quanto menos vezes comeres, menos insulina vais desencadear e mais benefícios vais obter. O nosso corpo evoluiu para ficar longos períodos sem comer, porque há muito tempo não havia muita comida disponível. O nosso corpo adaptou e desenvolveu todo o tipo de genética incrível para sobreviver sem comida. E quando falo em sobreviver, refiro-me a genes de sobrevivência, genes de reparação, ao desligar de genes de doenças. Por exemplo, quando faz jejum, o cancro é desligado. Ou seja, quando começa a jejuar, muitos mecanismos fascinantes de sobrevivência ligados ao seu ADN são ativados. Agora vou mostrar-lhe exatamente como pode pôr isto em prática. Tá bem? Pense numa pessoa comum que faz 3 refeições por dia, com snacks entre as refeições, ou seja, fazem 3 refeições e 3 lanches, como se fossem 6 refeições. Ao longo do dia têm muitos picos de insulina e o corpo sofre bastante com isso. A primeira coisa a fazer é deixar de pescar. Esse é o primeiro passo. Portanto, só faz 3 refeições por dia e mantém isso até se sentir confortável. Depois, o passo seguinte é saltar o pequeno almoço ou a primeira refeição. Ou seja, por outras palavras, quando acordar de manhã, como não petiscou, não vai sentir realmente fome, especialmente se estiver a fazer keto. Mas este vídeo não é necessariamente sobre keto, é apenas sobre o padrão de jejum e como começar a praticá-lo de forma tranquila. Por isso, deixe que a falta de apetite de manhã determine se vai comer ou não, porque o princípio fundamental é não comer a menos que tenha fome. Portanto, acorda, não tem fome, não coma, vá ao máximo tempo possível até à primeira refeição. Pronto, está a tentar fazer com que a sua primeira refeição seja ao meio-dia, certo? Hora do almoço. Portanto, digamos que coma ao meio-dia e depois às 6. Isto dá-lhe um jejum de 18 horas. Estou bem? Tem uma janela de alimentação de 6 horas e depois um jejum de 18 horas. Se adicionar mais gordura no final da refeição para ajudar um pouco, seja abacate, um punhado de nozes de macadâmia ou pecan, ou qualquer outro tipo de gordura. Isto permite-lhe jejuar durante mais tempo e passar para as próximas fases mais facilmente. Como nota adicional, há muitas outras coisas que podemos fazer para melhorar esta situação, especialmente no que diz respeito aos níveis de açúcar no sangue. Por exemplo, se comer uma grande salada como primeira coisa da sua refeição e colocar um molho de azeite virgem extra por cima e ainda adicionar vinagre balsâmico ou até vinagre de maçã, vai ter um efeito realmente fantástico nos seus níveis de açúcar no sangue, está bem? Primeiro, está a comer fibra. A fibra amortece a insulina.
A fibra é o único hidrato de carbono que não desencadeia a insulina. A gordura do azeite virgem extra também não estimula muito a insulina, na verdade, praticamente não a estimula. E a gordura ajuda-o a extrair alguns nutrientes lipossolúveis dessa salada. E estão a falar de fitonutrientes. Estes são solúveis em gordura. Obtém esse benefício. O vinagre, seja de maçã ou balsâmico, proporciona-lhe um efeito antidiabético muito poderoso, porque ajuda a baixar os seus níveis de açúcar no sangue e insulina, e é por isso que recomendo o vinagre de maçã. Uma colher de sopa e um pouco de água, várias vezes ao dia. Só isto já o vai ajudar imenso. E depois, se adicionar um pouco de canela à sua dieta, seja nessa bebida ou noutra coisa qualquer, a canela é outra coisa poderosa que vai ajudar a controlar o açúcar no sangue. E claro, a vitamina D é mais uma coisa que pode juntar a esta mistura. E basta apanhar mais sol. Isto vai ajudar, não? Pronto, está na fase em que faz 2 refeições por dia, certo? Uma janela de 6 horas. Agora, idealmente, não deve petiscar durante essa janela, mas se tiver mesmo de o fazer, é aí que deve petiscar, não durante a janela de jejum, porque queremos apenas 18 horas de jejum puro. Vai fazer isto durante algum tempo, está bem? À medida que se vai habituando, depois vai querer passar para o próximo passo, especialmente se quiser perder mais peso, certo? O que queremos fazer é aproximar essas 2 refeições dentro de um período de 4 horas. Por exemplo, acordou de manhã, jejuou até ao meio-dia, ainda não tem fome. Continua e depois jejua até às 2 da tarde. Como a sua primeira refeição e a segunda às 6 horas. Agora temos uma janela de alimentação de 4 horas e uma janela de jejum de 20 horas. Isto vai ser ainda melhor e vai notar uma maior perda de gordura. Vai fazer isto durante algumas semanas até se sentir confortável. E depois a próxima fase é a cereja no topo do bolo. Desculpe, não quero tentá-lo com bolo, mas isto chama-se OMD, uma refeição pelo dia. O que acontece agora é que juntamos essas 2 refeições e transformamos-las numa única grande refeição. Certifique-se de que é rica em nutrientes e saudável, pois será a única coisa que vai comer. Claro que não vai conseguir ingerir as mesmas calorias que comia quando fazia 2 refeições. Mas o benefício disto não é propriamente reduzir as calorias, mas sim fazer jejum durante 23 horas. Isto vai trazer benefícios maiores para o seu sistema imunitário, para o cérebro, para efeitos anti-envelhecimento e para a reparação do corpo. Recentemente deparei-me com algo que é mais um ajuste fino a este plano OMD. É algo que pode querer considerar. Isto pode fazer uma grande diferença no seu sono. É uma pequena alteração que pode proporcionar uma melhoria ainda maior nos seus níveis de açúcar no sangue, insulina e resistência à insulina. E isso seria tomar a sua última refeição ou mais tardar às 3 da tarde, ou seja, à meio do guilha. Porque quanto mais tarde comer, mais isso pode afetar os seus ciclos de sono e ativar certos genes relacionados com a alimentação, o que pode prejudicar o seu sono. Por isso, pode querer experimentar isto, coma um pouco mais cedo. Certifique-se de que faz uma grande refeição a meio do dia, talvez por volta das 2 ou 3 da tarde, e veja se dorme melhor. Neste momento estou a fazer isso e noto que durmo muito melhor. Isto também vai ajudar a perder mais peso, porque quanto melhor dormir, menos cortisol terá, mais hormona de crescimento, mais queima de gordura e mais benefícios em muitos aspectos. A sua energia também vai aumentar. Agora, há muitas outras coisas que podemos fazer para melhorar os seus resultados. Por exemplo, podemos adicionar exercício físico. Também podemos incluir a dieta cetogénica saudável, que recomendo, com ingredientes de melhor qualidade e mais nutrientes nessa refeição. Há muitas coisas que pode adicionar a esta combinação. Agora, a última fase do jejum é adicionar alguns períodos periódicos de jejum prolongado. Uma vez por semana ou a de 2 em 2 semanas, pode adicionar um jejum de 48 horas ou até mesmo um jejum de 72 horas, ou seja, 3 dias, ou até um jejum de 120 horas, ou seja, 5 dias. Isto pode ser incrível para o seu sistema imunitário, especialmente se quiser prevenir o cancro. Porque quando começa a fazer jejuns prolongados, está literalmente a eliminar o cancro do seu corpo. Por isso, quis dar uma visão geral de como pode começar o jejum intermitente desde o início e como pode evoluir gradualmente até um ponto em que o jejum lhe traga realmente uma perda de peso significativa e benefícios para a saúde. Portanto, agora a única coisa que tem de fazer é começar. Não pense demasiado. Não espere que a comunidade médica finalmente reconheça que isto é o melhor para a sua saúde, porque isso não vai acontecer. Isso só acontece quando experimenta por si próprio e percebe o poder do jejum intermitente e o que pode fazer pela sua saúde. Esta é a solução que procura e, quando experimentar, vai perceber isso. Por isso, simplesmente comece. E a próxima coisa que precisa de saber é o que deve comer. Tenho vários vídeos nesta lista de reprodução
Dê uma vista de olhos, começando pelo primeiro vídeo aqui.